Quando eles chegaram acima de Nagasaki, novamente o bombardeador, eu não tô enxergando nada. E o Sweeney, meu Deus do céu, o que vai acontecer se eu voltar com essa porcaria? E aí, segundo o que se conta, foi numa das últimas passagens. E o Sweeney, a partir desse ponto, ele já desobedeceu ordens do Tibbets, que o Tibbets disse, você tem até certo ponto para poder bombardear, senão você vai voltar, nós vamos desarmar ela, você vai voltar. Entendi. Entendeu? E ele queria, porque queria lançar a bomba, porque, pô, senão ele seria um fracassado, vamos dizer assim. Numa das últimas passagens, ou última passagem, o bombardeador do Sweeney falou, tô vendo a cidade. Ele não falou, tô vendo o alvo, ele falou, tô vendo a cidade. O Sweeney fala, lança. Eles lançaram a bomba, só que era uma periferia da cidade. Ah. Então, o Sweeney, ele não atingiu o alvo. Sei, o alvo Marco Zero. Marco Zero. Ele não atingiu o Marco Zero, ele atingiu a periferia da cidade. Porque ele atingiu a periferia da cidade, o dano que ele causou não foi tão grande quanto em Hiroshima. Né? O bombardeio de Nagasaki vitimou cerca de 40 mil pessoas. Né? Então a destruição não foi tão grande quanto Hiroshima. E o B-29 do Sweeney estava tão curto em combustível que ele não tinha como pousar nas Marianas, que era o ponto principal, né, o porto principal dele, a base principal. Não tinha como ele pousar em Iwo Jima, que ficava a meio caminho das Marianas para o Japão, que era considerado o alternativo dele. Não tinha combustível para chegar no alternativo. Ele teve que pousar em Okinawa, que estava a 500 quilômetros, numa pista que estava ainda incompleta. Porra. Né? Então o cara chegou assim, no cheiro da gasolina lá, pousou e tomou um senhor do esporro do Tibbets, né, pela imprudência. Podia ter muito bem ter causado um acidente fatal com a tripulação, né? E aí errou o alvo, enfim, fez um bocado de coisa errada. O cara tomou uma... Aí o que acontece? Naquela manhã, o alto comando imperial estava se reunindo. No meio da reunião, eles tinham o tópico principal de que a União Soviética havia invadido a Manchúria, tinha declarado guerra a eles, e o plano de usar a União Soviética como mediadora já tinha ido para as cocuras. Não tem como mais. E agora, o que nós vamos fazer? No meio da reunião, chega o estafeta lá com uma noticiazinha um pouco desalentadora. Os americanos lançaram outra bomba sobre Nagasaki. Porra. E agora? Agora você tem um problema gigantesco na mão. É uma cidade a cada 3 dias, no mínimo. Né? E é o seguinte, com o soviético não tem negociação. Com o soviético não tem negociação. Vai virar República Socialista Popular do Japão. E aí, uma situação curiosa acontece. Começa nesse momento já as conversas através de países neutros ainda, tipo Suécia, né? Argentina, começam as trocas diplomáticas entre japoneses e americanos, dizendo, vamos embora negociar rapidinho aqui uma rendição, né? Porque aí os dois lados já começam a sentir a pressa para isso. Primeiro, os japoneses têm uma pressa terrível porque se os soviéticos, se a gente demora, os soviéticos nos atacam no Japão. Eles tomam o Japão, né? E os americanos, se a gente demorar para negociar com os japoneses, os soviéticos atacam o Japão e nós ficamos com meio Japão. Então, eles chegam num acordo que é o seguinte, a rendição suas é incondicional, mas tem uma condição que os japoneses tentam impor assim, precisamos disso. Mantém o imperador. Porra. Mantém o imperador. Isso é... Porque manter o imperador significa manter o Estado. Manter a tradição. Manter aquele Japãozão de 2000 anos. Né? E não fragmentar. Agora o resto, vocês querem ocupar, faz. Pode. Quer colocar base militar. E aí faz o que quiser. E aí
é nesse ponto que eles chegam no acordo, né? E lá em Washington, a própria Casa Branca concorda, né? E alguns caras falam, pô, mas foi o imperador que autorizou Pearl Harbor. E os outros falam assim, mas você quer tirar o imperador? Você sabe o que vai acontecer? Vai acontecer um vazio de poder, começa o Partido Comunista do Japão, não sei o que, vira uma República Socialista do Japão e acabou. Pra nós. E aí os caras, então mantém esse imperador, acaba com essa porra. Aí, rapidamente, são autorizados os primeiros voos, né? E curiosamente o Limei é um dos primeiros caras que vai pro Japão. Ah, é? Num dos B-29, pousa lá. Ele sai, inclusive, tem uma foto dele Ele com uma pistola no coldre, né? Sei. E ele fala assim que é curioso, cara, que ontem eu tava lá no meu QG em Tinian e na noite seguinte tô eu aqui numa fogueira cercado de soldados japoneses me olhando. Nossa. E numa base lá no Japão, sei. enfim. Mas eles ocuparam o Japão inteiro, ocupou de norte a sul antes que os russos pudessem fazer isso. E os russos fizeram o quê? Eles desembarcaram naquelas ilhas ao norte do Japão, chamadas Ilhas Kurilas, que eles ocupam até hoje. Eles, na verdade, anexaram aquilo à Rússia, né? E é um problema diplomático entre Japão e Rússia. Essa O questão Japão dessas perdeu, ilhas então, Kurilas. essas ilhas? Perdeu. E mesmo depois da declaração de rendição japonesa pública, os soviéticos continuaram a descer ocupando as ilhas que estavam desocupadas pelos americanos, até conseguir ocupar a última delas, né? E aí, no final das contas, eles só não desembarcaram em Hokkaido, que é a ilha mais ao norte do Japão, a grande mais ao norte do Japão, porque já estava ocupada, e o representante soviético, junto à ocupação norte-americana, que o grande chefe da ocupação era o general MacArthur, ele chegou a sugerir para o MacArthur que Hokkaido deveria ser zona de ocupação soviética, e o MacArthur negou veementemente, não vai não, isso aqui é ocupação norte-americana e acabou. Então, assim, por essa decisão, o Japão hoje continua com aquele formato original, Entendi. menos as Ilhas Kurilas. Então, aí você tem, né, no final de 45, uma produção média de 2 dispositivos por mês, 2, 3 dispositivos por mês, novos dispositivos, né, fazendo com que no final de 1945 os Estados Unidos já tenham na base aí de 10 a 15 ogivas. E a União Soviética começa E quando? a União Soviética já está bem adiantada, né, pelo menos na teoria. No final da guerra, eles já iniciam. O Stalin dá o controle do projeto para o executor-mor dele, que é o Lavrent Beria, o chefe do NKVD, que depois se torna KGB, que hoje é FSB. Né? O Lavrent Beria é o cara que tem a carta branca para fazer o que quiser na União Soviética, né? Solta, prende, mata, enfim, preserva tudo. Então é ele que gerencia o projeto da bomba atômica e ele coloca gente para poder minerar urânio, fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Resultado, em 4 anos, em 49, os soviéticos explodem a primeira bomba atômica deles, em 49. Onde? Numa região asiática. Mas teste? Não me lembro. Tá. Eles explodem a primeira bomba atômica deles. Ali, se eu não me engano, é para aquela área do Cazaquistão mesmo, mais desértica ali. Mais pro leste mesmo. Não me lembro agora o test site correto, não. Mas, enfim, é lá que acontece. E aí você já se configura, né, esse mundo bipolar, realmente, da Guerra Fria. Exato. 2 grandes potências nucleares. E os Estados Unidos fazem a Operação Crossroads em 46, que escolhe Bikini, né, como o local de testes. E, posteriormente, em 52, eles detonam em Bikini a primeira bomba de hidrogênio. A bomba de hidrogênio é uma bomba de fusão nuclear. Ela não é só uma bomba de fissão, ela é de fusão, porque o hidrogênio, a altíssimas temperaturas, nós estamos falando de Sol, tipo Sol, 2 hidrogênios se fundem. Ao invés de o urânio fissionar, 2 hidrogênios se fundem, libera uma quantidade de energia muito maior do que a fissão do urânio, né? Só que essa reação ela só é iniciada com uma temperatura brutal. Então, é um húngaro e um polaco, né? Eu esqueci, não sei se é Vladimir Ulam, ele tem um primeiro nome, você consegue pesquisar para mim? Ulam, U-L-A-M. Qual que é o primeiro nome dele?
Não sei se é Vladimir. É alguma coisa. É um polonês com esse húngaro, que é o Edward Teller. Então é um dispositivo chamado de Ulam-Teller, ou Teller-Ulam. Dispositivo Teller-Ulam, que é a bomba de hidrogênio. É essencialmente uma bomba de fissão atômica que é cercada por um invólucro de hidrogênio. Então é necessário uma bomba atômica para iniciar uma reação termonuclear, que eles chamam de termonuclear, Entendi. porque é uma fusão. Aí que a gente entra na casa do megaton, que Entendi. é 1 milhão de toneladas de TNT. Pô, imagina. Dinamite. Fala, Paquito.